tarde a todos. As Jornadas de Língua e Cultura Portuguesa na Bélgica contam hoje com um participante que temos o maior prazer e o maior interesse em escutar. A sua audiência será alargada entre os portugueses e lusodescendentes que residem na Bélgica, mas também entre os nossos amigos e estudiosos belgas da língua portuguesa. E, claro, também em Portugal e noutras partes do mundo. O professor Fernando Venâncio vem falar-nos da sua obra Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português, que foi galardoada com o prémio de ensaio Jacinto do Prado Coelho 2020. Eu não tenho a preparação académica necessária para fazer a sua apresentação. Quero antes e sobretudo salientar que é um privilégio ouvir da sua própria boca uma reflexão sobre as origens e a evolução da nossa língua, desenvolvida por alguém que dedicou longo tempo a esse estudo e que nos pode falar sobre este tema com uma grande profundidade, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito criativa, até mesmo irreverente. Acrescento que Fernando Venâncio nos vai falar a partir de Mértola, a maravilhosa vila à beira do Guadiana, o que pessoalmente me enche de inveja. Quero agradecer-lhe muito sinceramente por ter aceito participar nas nossas jornadas de língua e cultura portuguesa na Bélgica e espero que em breve possamos contar com a sua presença em carne e osso entre nós para que a sua obra tenha ainda maior divulgação neste país. O meu agradecimento vai igualmente para as entidades que, para além da Embaixada de Portugal em Bruxelas, tornaram possível este evento. O Instituto Camões, o Luso-EU, Jornal das Comunidades Portuguesas na Bélgica, e a Livraria Orfeu. Esta é, sem dúvida, uma colaboração que manteremos para a realização de futuros eventos. Em todas as circunstâncias, mas sobretudo agora nestes tempos difíceis de Covid, escutar as palavras de Fernando Venâncio vai-nos ensinar muito e fazer-nos bem à alma. Vamos, portanto, então ouvi-lo. A ele e a todos os participantes envio um grande abraço. Muito boa tarde a todos. Saúdo o Sr. Embaixador de Portugal na Bélgica, o Dr. Rui Manupela Tereno, a Dra. Karina Gaspar, representante do Instituto Camões na Bélgica, em Bruxelas, o Sr. Tony Silva, do jornal Luso-EU, sem o qual também este acontecimento não iria para o ar, o professor Fernando Venâncio, meu querido amigo, que é o nosso convidado de hoje, e todos os ouvintes. Quem é Fernando Venâncio? Alguns elementos biográficos selecionados fora daquilo que são dentro dos currículos, mas selecionado de uma forma mais aleatória, mais aquela que a mim me interessou mais. Eu tenho para mim que o trajeto vivencial de Fernando Venâncio, de Mértola, onde nasceu, já aqui foi dito pelo seu embaixador, até aos, e cito, ou se melhor, cito a badana do livro que ele publicou, Intolerantes País da Língua Bracarenses, passando pela primária de Lisboa, isto tudo lhe marcou um destino. Foi cumpri-lo na Holanda, onde se fixou até 2016, na Universidade de Amsterdão. Ele licenciou-se em Linguística e em Nijmegen, Utrecht, e de novo em Amsterdão, lecionou, nomeadamente, uma cadeira que é muito interessante também, que também tem a ver com esse destino, Línguas Minoritárias na Europa. Ensinou, com obra publicada, muita, mas neste capítulo, aos falantes do neerlandês, a nossa língua, e foi traduzindo também escritores dessa língua, portanto, flamengos e holandeses. Publicou, como eu disse, muitos livros, ensaios, romances, é um romancista, e o ano passado presenteou-nos com o Assim Nasceu uma Língua. Na editora Guerra e Paz, de Lisboa, já vai na 5ª edição, talvez a 6ª, ele irá dir-nos depois, e o qual ganhou o tal prémio reputado de ensaio Jacinto do Prado Coelho. Ele promete-nos ainda uma edição em galego para o ano, o que, aliás, faz todo sentido. Permitam-me aqui, enquanto homem também de livrarias, que este livro pode ser encomendado em Bruxelas, na livraria La Petite Portugaise, Chaussée do Havre 21 4B, 1050 em Excel, ou por mail lapetiteportugaise.bxl@gmail.com lapetiteportugaise.bxl@gmail.com. Eu reservo-me para outros momentos para falar dos 35 anos da Orfeu, após que ligado, como sabem,
em Bruxelas, que se comemoram para o ano, e também para salientar que ela ostenta com honra o título de livraria portuguesa e galega, tendo passado pelo seu espaço dezenas de galegos que se me ouvem, eu aproveito também para saudar. Ora, ao que vimos hoje, o tema que nos traz o nosso convidado é o mesmo do livro que citamos, mas a nossa conversa é sobre temas de língua, a nossa, e não a apresentação do dito livro, que será omnipresente, obviamente, mesmo assim. Inquestionável é a valia do trabalho do professor Fernando Venâncio, com uma abordagem realmente original no tratamento do tema, saltando do particular ao geral e entre o passado e o presente da construção histórica da nossa língua. Tem sido aplaudido até por opositores a alguma das teses que estão incitas. O nosso papel hoje é equidistante do elogio e do seu contrário. Tentaremos ir mais longe com as perguntas e as respostas que ele ali, a nosso ver, não contempla totalmente, mas que deixa no ar, não é? Muitas delas. Portanto, implícita ou explicitamente, algumas tomadas de posição na obra, que são maduramente refletidas, não são tão consensuais e, por vezes, menos ainda óbvias. Mas também quem tem a ilusão de unanimidades na análise de uma língua e, sobretudo, da sua história. Caro Fernando Venâncio, da nossa língua vê-se o mar. E qual mar? O da Zona Económica Exclusiva, mais de 1.700.000 km²? Ou do mapa de Cantino? Ou das ondas do Mar de Vigo, do Martim Kodax? Ou dos pescadores do Rolo Brandão? Ou do sal que são lágrimas de Portugal, de Fernando Pessoa? Fernando, faz favor. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Embaixador as suas muito gentis palavras e aproveito também já para agradecer muito o convite ao meu amigo Joaquim Pinto de Sousa, que teve a ideia de me convidar e, desde já, promover-me a, sei lá, a pôr em dúvida algumas questões mais ou menos habituais, não digo consensuais, mas habituais. Enfim, eu estou aberto às tentações, ou vamos dizer, a tudo aquilo que o Joaquim queira pôr no meu caminho para tornar esta sessão agradável para todos e útil. Portanto, Joaquim, faz favor, estou à tua disposição. Pois, eu conto contigo para depois nos falar da parte, tudo aquilo que é análise lexical, morfológica, sintática, que tu abordas muitas vezes e bem, e muito interessante. Eu creio que é mais técnico, não será bem o motivo principal destas nossas intervenções hoje. Não, mas, não. Mas exatamente, vamos àquelas questões que são quentes e que nos agradam aos dois, que eu sei, e a muitos outros que nos ouvem. Perpassa na obra altamente política, como não podia deixar de ser, né? Uma descrença, um apagamento da importância da política na determinação no futuro das línguas. Embora as línguas caminhem por si próprias, em grande parte, fazendo-se ao sabor dos povos que as usam e dos acasos, da história, a intervenção política humana, que é tão artificial como as línguas, não é? Permite ou força, por vezes, novas direções, digamos, imprevistas, impensáveis ou até negativas. Recordo, por exemplo, o acordo belgo-holandês sobre a língua, que, além de muito mais, permitiu que todos passassem a chamar neerlandês à língua comum que tu tão bem falas. Na análise da questão galega e portuguesa, quer na, e quase cito, imparável separação futura e próxima do português do Brasil do português europeu, Fernando Venâncio elimina, esquece, acho eu, não atende às possíveis ações políticas que podem também infletir, contrariar mesmo essas tendências. É assim, Fernando? Eu diria sim e não. Já seria muito interessante que a política se interessasse pela língua. O que não é óbvio e o que também não é habitual. Do modo geral, os políticos acham, como toda a gente acha, que sabem tudo o que é necessário sobre a língua
para tomar as suas decisões, que às vezes não são as mais acertadas. Isto para dizer que não é bom confiar demasiado nos políticos em matéria de língua. E, no entanto, no próprio cerne da questão linguística está a política. Até no sentido de que, para definir que alguma coisa é uma língua, e, por exemplo, não um dialeto de outra língua, entra de chofre a política, entra mesmo no centro da questão. Vamos dizer, os linguistas costumam dizer: nós não decidimos se qualquer variedade linguística é uma língua ou não. Quem decide isso são os políticos. E isso é a verdade. Portanto, vamos dizer que, queiram os políticos ou não, a questão política está no centro também do mundo linguístico. E nesse sentido não se pode dizer que no meu livro a política não tem grande papel. Tem o papel que tem, e tem um papel muito importante. Só que eu, não sendo político e nem tendo qualquer vontade de me tornar político, reconheço que a política tem pouco a dizer acerca da língua, e às vezes seria melhor que não dissesse tanto quanto diz. A minha história é linguística e não é política. E é uma história. A história da língua portuguesa é muito cheia de imprevistos. A gente podia dizer, isso pode acontecer com qualquer língua. Não é bem verdade. Há certas línguas que têm uma história muito simples. Dou como exemplo o castelhano. Foi formado a partir do latim, foi-se desenvolvendo, mas praticamente não teve imprevistos. Durante, vamos dizer, os 1500 anos da sua existência, não fez mais do que um passeio. Um passeio, aliás, cada vez mais longo e mais largo. Mas há outras línguas, e posso já dar o exemplo de uma língua que todos nós conhecemos, que é o inglês, que está cheia realmente desses imprevistos, desses sobressaltos. E o mais conhecido sobressalto da língua inglesa é que, devido a uma invasão normanda, que se deu no século XI, o inglês se tornou praticamente uma língua latina. Em grande parte do seu vocabulário, o inglês é uma língua latina. Isto é um imprevisto, como haveria poucos. Ninguém diria que o inglês, que era uma língua que juntou uma porção de influências de todo o género, ia também ser latinizado a esse ponto. Ora bem, o português também está cheio desses imprevistos. E talvez o maior imprevisto seja o facto de o português existir. Não ser o galego, como poderia ter sido até hoje, mas ter-se tornado o português. E isso tem a ver com o facto de Portugal ter começado a existir. Mas com isso eu já digo que a história do português começa antes de Portugal existir. E se começa antes de Portugal existir, não podia chamar-se português. Com todo o direito, nessa altura já se chamava galego. E na realidade foi essa a língua que o Reino de Portugal, quando começou a existir, em 1140, adotou. Porque era a única língua que existia. Era a língua que Dom Afonso Henriques falava e que a sua mãe Teresa também falava e que os seus filhos também falaram. Portanto, essa língua entrou por Portugal, digamos. Portugal adotou-a, levou-a até ao Algarve, aqui perto, de onde eu estou.
Mas poderia ter sido sempre aquilo que era, portanto, galego. E o facto é que só em 1430 aparece pela primeira vez a designação de língua portuguesa. Português. Repara bem nisso. Portugal já existia há 3 séculos, há 300 anos, mas não tinha nome. Também não se chamava galego, que as pessoas não tinham essa noção. Mas também não se chamava português. Era a nossa língua, a nossa linguagem. Portanto, poderia ter sido sempre assim, mas não foi devido a um segundo sobressalto de que poderei falar já agora a seguir. A não ser que o Joaquim tenha já uma boa... É os sobressaltos políticos, que são importantíssimos. Quer dizer, a minha pergunta foi neste sentido. Parece-me que tu acentuas aquilo que será em termos digamos, de evolução pacífica e democrática numa língua, não é? Como se isto fosse tudo uniforme. Não sempre pacífico, não. Não, agora, a nossa língua, portanto, em Portugal, sobretudo, tem uma evolução pacífica, digo. Eu quis realçar, é um bocado, provocar-te um bocado, não é? Tu respondeste muito bem, salientando o papel da política, às vezes mal, como tu estás de acordo, e estamos de acordo nisso, sobre o acordo ortográfico, é uma atividade política, superestrutural, sobre alguma coisa, e que não resulta, pelos vistos, e é contestada maioritariamente. Mas há outras, os romanos ao invadir isto impuseram-nos a língua, portanto, as outras desapareceram, ficaram substrato, não é? Portanto, como se diz em linguística, não é? Portanto, incorporou-se algumas palavras com certeza existentes, do godo, etc., do visigodo, e posteriormente depois... Desculpa, o visigodo é o contrário, é posterior. Digo eu que os substratos anteriores desconhecidos praticamente, portanto, se calhar alguma coisa ficou incorporada, mas o romano impôs-se por política. Mas também não temos a certeza. Não temos a certeza, exatamente. Mas um povo, portanto, faz uma língua, não é? Um povo faz uma língua, e de certa maneira falo na medida da sua visão do mundo, que é exclusiva, e, portanto, a língua é criada pelo povo, que vai explicando o mundo que vê com palavras que vai inventando, não é? Tudo é artificial. Isto também é a propósito até de dizerem que o Esperanto é uma língua artificial. Todas as línguas são artificiais, não é? Mas isto é uma parte, só meu, porque há muita gente que insiste sempre... Todas as línguas são artificiais. Todas as línguas são artificiais, mas, portanto, digamos que o Esperanto será mais laboratorial do que as outras línguas que nascem num processo, entre aspas, portanto, natural, e, portanto, mas uma língua explica um povo também, e o povo explica-se por ela, não é? Na medida em que a constrói e vai-se organizando mentalmente com uma língua também, não é? E tu acentuas, e muito bem, a natureza permissiva da nossa língua. E a nossa, todas são, de certa maneira, todas se deixam influenciar e recolhem léxicos e fórmulas até de morfológicas, às vezes, de outras línguas, não é? De construção que imitam e que ficam, não é? Que ficam nessas línguas. Mas a nossa, mais que as outras. E o que eu acho que isto é resultado da conjugação do nosso tamanho, do tamanho geográfico, do tamanho da população, portanto, nas andanças históricas, sobretudo, e portanto, como pequenos fomos longe, resistimos a mais fortes que nós militarmente e culturalmente, digamos, do ponto de vista da quantidade de pessoas também, não é? E como tal, essa adaptabilidade, combinada com uma miscigenação também que nós provocamos, por necessidade também, não é? Não foi só por ideal, foi por necessidade, não é? Foram mais a solução até do que um projeto, é o que eu quero dizer, portanto, do que um caminho escolhido a priori. Como é que será isto no futuro, Fernando? Como é que será isto no futuro? Bom, não sabemos, porque por definição, mas tudo indica que o português, um dia, tal como aconteceu com o latim, se vai dividir. E a coisa já esteve mais longe do que isso. Digamos, um pouco também por culpa de Portugal. Culpa, neste caso, no bom sentido. Reparem, a história da disseminação planetária
do português e do castelhano são completamente diferentes. O castelhano, ou o espanhol, já no próprio século XVI, portanto, no momento em que se chega à América, nesse mesmo século XVI, funda várias universidades. Portugal nunca fundou uma única universidade numa colónia sua. Nunca, nunca, nada. Nem no Brasil, nem em Angola, nem em Moçambique. Isso é uma diferença do dia para a noite. A Espanha teve cuidado, teve, vamos dizer, o projeto, para usar a tua palavra, de conservar o castelhano bastante unificado. E mesmo agora, as diferenças estruturais nos diversos países de língua castelhana são pouquíssimas. Vamos dizer, a gramática que vale em Madrid, vale também em Buenos Aires e vale na Cidade do México. Portugal não. Portugal não teve esse cuidado, também não teve esse projeto, também não teve esse trabalho de manter, vamos dizer, o Brasil agarrado ao nosso português. E como eu costumo dizer, Portugal deixou a nossa língua ao Deus dará no Brasil. E por isso a língua do Brasil é tão diferente já, em relação à nossa, bastante mais diferente do que, por exemplo, do espanhol em relação aos outros países de língua espanhola. E vamos dizer que a história começou já com essa diversificação, com essa separação, com essa diferenciação do português de Portugal e do português do Brasil, e isso não há maneira de parar esse processo. Portanto, no futuro, embora seja um futuro ainda bastante distante, o Brasil vai ter uma língua diferente do que aquela que existe e que existirá em Portugal. Porque também Portugal se vai modificando e modificando em direção diferente daquela em que o brasileiro se está a distanciar do português. Portanto, quanto ao futuro, podemos estar bastante sossegados e bastante tranquilos. Vai haver mais do que um só português e, possivelmente, esse português no Brasil vai chamar-se brasileiro. Quanto a outros países, é bastante mais difícil, neste momento, já futurar, para usar um verbo que os ingleses têm, porque a diferença entre o português de Portugal e o português de Angola e o português de Moçambique é bastante menor do que aquela existente entre o português de Portugal e o português do Brasil. Mas nada impede que vá havendo um distanciamento e que esse distanciamento um dia também possa transformar-se em língua. Mas aí é mais difícil pronunciar-nos a este respeito neste momento. Pois, estás-me a ouvir, não é? Tive aqui um problema só de carregamentos. Por isso é que eu falei da importância da política. Há, digamos, evoluções que podem ser limitadas, podem ser ampliadas, podem ser corrigidas pela ação política do ser humano, não é? Portanto, decisões quer governamentais, quer da sociedade civil, podem às vezes infletir algum, entre aspas, destino que estivesse preparado para uma das línguas. Mas, bom, eu vou entrar no outro tema, porque nós não podemos tocar os temas todos. Não há hipótese de haver uma intervenção política na própria língua. Um exemplo. No acordo ortográfico que foi feito em 1990,
está que dentro de 2, 3 anos haveria uma uniformização das designações, vamos dizer, técnicas usadas em Portugal e usadas no Brasil. Passaram-se 30 anos e não houve, não há e não haverá, de certeza nenhuma, vontade política de uniformizar as designações técnicas nos 2 países. Portanto, onde mesmo os políticos poderiam ter intervindo, não o fizeram. Portanto, não há nada a esperar da política no campo da língua propriamente dita. Pode haver, vamos dizer, em questão de estatuto da língua, de importância da língua, tornar o português, por exemplo, uma das línguas da ONU, etc. Aí a política tem um papel e pode criar qualquer coisa. Mas no interior da própria língua, a política não tem nada a dizer e nem quer dizer. Isto é que é o mais interessante. É que a política não está sequer interessada em intervir na língua. O que é o cúmulo, digamos. Onde poderia ter tentado alguma coisa, não o fez. Pois. Dou um exemplo. Eu percebo o teu. Sim, digamos que estou de acordo, embora voltando a uma invasão provoca uma mudança linguística também, pode provocar uma imposição. Estou-me a lembrar dos países do leste, que viram-se todos obrigados a falar russo, por exemplo, pelas questões comerciais, os povos também se viram obrigados a falar inglês, com toda depois essa permissividade das línguas, que depois acrescentaram, hoje diz link em quase todas as línguas do mundo, não se diz, nós temos a ligação, não é? Mas há coisas que são, portanto, há uma influência, portanto, sempre, mas eu percebo também que não há esse interesse, infelizmente, até num certo ponto de vista. Aliás, esse interesse reflete-se numa outra questão também, então porque nós não podemos aprofundar, digamos, o poço ir mesmo encontrar água, às vezes encontrando outro não, no teu livro, porque isto é um monumento e, portanto, tem muitas análises e, portanto, impossível, portanto, e sobretudo a parte, como eu disse, lexical, etc., que é interessantíssima. Mas eu queria ir passar a outro ponto que tem a ver com este, evidentemente, que é um ponto quente. Citas dois linguistas, um é o professor Ivo Castro, da Faculdade de Letras de Lisboa, que é claríssimo sobre um ponto que muitos portugueses ainda não entendem. E que ele diz o seguinte, portanto, citado por ti: a língua a que chamamos portuguesa nasceu na Galiza e numa região minhoto-doriense, que na época também era galega. Há aqui um prurido, portanto, nasceu na Galiza, e a Galiza, a grande Galécia, portanto, nós sabemos que teve capital em Braga, a Braga era Augusta, portanto, e a Galiza englobava, com certeza, portanto, do ponto de vista formal, o Condado Portucalense, portanto, o nascimento está definido, nasceu... Não. O Condado Portucalense é uma realidade política, não tem nada a ver com a língua. Sim, é uma realidade política de sucessão, portanto, ao Reino de Leão fala galega, não é? Portanto, é uma entidade que pertence a essa grande Galiza, digamos assim, não é? E daí o galego ser a língua do Afonso Henriques, não é? O território em que se criou a língua é uma coisa e a Galiza, o Condado Portucalense, é outra. Não tem nada a ver uma com a outra. Muito bem. Aqui, do atual território português, ou daquilo que se tornou território português, pertencente ao território em que se formou a língua, é pequeno. É o distrito de Braga, é o distrito do Porto e um bocadinho do distrito de Aveiro. Mais nada. Não chega a ser um oitavo de Portugal e talvez não chegue a ser um 10º de Portugal. E nem sequer era uma parte importante do Condado Portucalense, que era bastante maior. Portanto, a Galécia linguística, digamos, engloba uma parte de Portugal, mas pequena. Só que, depois, com a Reconquista, essa mesma língua foi levada até ao Algarve. E, atenção, foi levada no período de 100 anos. Atinge o Algarve em 1249, para simplificar, 1250,
E isso é só 100 anos depois de Portugal se tornar independente. Exatamente. E isso explica também porque é que há uma uniformidade imensa num território assim, não tão pequeno como isso. O território português, nós não somos assim muito, muito grandes, mas também não somos assim muito pequenos. E acontece que temos uma uniformidade linguística imensa. Comparado, por exemplo, com o território da língua neerlandesa. Estou a falar como se fosse em Bruxelas. Bruxelas foi, durante muitos séculos, uma cidade de língua neerlandesa. Neste momento, não é. Esse território onde se falava o neerlandês era tudo menos uniforme. Praticamente não havia uma língua padrão. E só por volta de 1630 é que se criou uma língua padrão que engloba uma parte importante da Holanda e uma parte importante da Bélgica. Mas para isso esperou-se muito tempo. Portugal já existia há 500 anos quando se criou uma língua uniforme na Holanda e na Flandres. Isto quer dizer que durante muito tempo, e isso é verdade, e isso vale para a Flandres também, há uma diversidade dialetal imensa. Por exemplo, na Flandres Ocidental, a uma distância de 30 e de certeza a 50 quilómetros, as pessoas, falando dialeto, não se entendem. Em Portugal, qualquer minhoto e qualquer algarvio falam sem a mínima dificuldade de se entenderem. Portanto, a uniformidade portuguesa é imensa e isso tem a ver com essa Constituição de Portugal que levou só um século, portanto 100 anos, a fazer-se. Pronto, foi rápido. A criação de Portugal foi tão rápida que não deu oportunidade à criação de dialetos. Há diferenças de pronúncia, há diferenças de léxico, mas não há dialetos. Nós não temos dialetos. Enquanto que a Flandres e a Holanda têm centenas, absolutamente centenas de dialetos. Mas não são todos igualmente importantes. Pois, bem, a importância é ter um exército atrás, não é? Como dizia o outro, a diferença entre língua e dialeto. Mas isso não é o tema agora, e muito bem. O que eu quis dizer foi, e relançar aqui, até porque o nosso amigo Xavier Alcalá, romancista e homem das engenharias, já interveio também, lembrando que o galego, ou o galego português, ou o português como queiram chamar isso, também se fala na zona das Astúrias, portanto, eu lembro do Bierson, não é? Portanto, Mas eu ia citar um outro, há bocado citei o professor Ivo Castro, portanto, que disse, nessa região, portanto, minhoto-odoriense e na Galiza que nasce a nossa língua. E depois citaste também um radical, António Neves Pereira, que diz uma frase absolutamente, digamos, provocatória. Devemos ter a linguagem mais expurgada das fezes do dialeto galiciano que a cada passo se acha de mistura aos autores que lhe precederam. A ele. Tu tens isso na página 88. Essa reflexão mostra o quê? Mostra também uma questão política crescente de que o afastamento do galego, que é real, obviamente, mas que também é desejado. Sobre isso, pronunciaste várias vezes, aliás, polemicamente, até na questão da própria, do português visto pelos galegos. O que é que tens a acrescentar a estas situações e esta situação? A primeira coisa é dizer que esse homem que citaste viveu há 250 anos. Sim, entrou pelo século XIX, não é? Não é nosso contemporâneo. No entanto, a maneira como ele encara o galego é imensamente significativa, tão negativa é. Fala de uma vontade política. As fezes galicianas. Quer dizer, pior do que isto não há.
Portanto, a atitude portuguesa É renegar a mãe, Fernando. diz, É renegar a mãe. é renegar a mãe, claro, completamente. Completamente. Mas esse renegar da mãe galega acompanhou-nos praticamente toda a história de Portugal. Portanto, não é assim muito nova, mas que por volta de 1790, quando esse homem escreveu isso, haja essa imagem tão negativa do galego, isso é mesmo significativo da distância que percorremos até ser possível falar nas fezes galicianas. É das coisas mais desagradáveis que há na história da nossa língua que se tenha falado do galego nesses termos. Mas nessa altura já estávamos muito longe uns dos outros. Mas este homem é de sul de Coimbra, não é? Ou então viveu lá muitos anos lá para sul, para ter esta... porque quer dizer, eu ponho a questão hoje nenhum nortenho culto teria uma frase dessa, nenhum português teria esta frase, não é? Evidentemente. Não. Mas que é verdade. Bom, isto na melhor das hipóteses, o português não sabe sequer que o galego existe. Pois, por opção política dos nossos programas de educação, não é? Claro. Mas mesmo aqueles que sabem que o galego existe, não saberiam dizer qualquer coisa acerca do galego. E não saberiam dizer que o galego é a língua que está mais próxima do português. De todas as línguas do mundo, aquela que está mais próxima do português é o galego. Isto para dizer que nós nunca nos importamos e nem nos importamos com uma realidade linguística que é interessantíssima, que fica ao nosso norte. Nunca nos interessámos. Isso diz muito a nosso respeito. Nós estamos muito contentes, muito contentinhos, para dizê-lo assim, connosco próprios, e o resto não nos interessa assim grandemente. Não, interessa-nos talvez por aquele nacionalismo bacoco, porque eu sinto-me também nacionalista, dentro do nacionalismo português universalista, portanto, sem conceito nenhum de xenofobia nem nada disso, nacionalista ou patriota, mas nós temos esse contentamento realmente porque queremos dizer que nós exportamos a nossa língua para os quatro cantos do mundo, não é? Mas chamámos-lo sempre português, não queremos ir, como tu foste no teu livro claramente, e como o Ivo Costa diz, a nossa língua nasceu como galego, não é? Portanto, isto é uma frase que os portugueses não dizem, não é? Não dizem, não está escrito, não faz parte dos manuais. Portanto, há aqui uma opção política que ajuda ao que tu dizes e muito bem, portanto, desse afastamento que para ti, eu discordo um bocado, que é irreversível, para mim não é. Por poucas ilusões que eu tenha, mas não é irreversível, acho que há situações, mas eu não estou aqui para defender as minhas teses, estás tu para defender as tuas, porque tu numa certa altura, vou-te confrontar, tu dizes assim, e penso e pergunto se não será muito mais leve, muito mais sapiente, muito mais moderado, muito mais democrata, esta frase tua não terá a ver de longe, mas de muito longe, com o nosso amigo Neves Pereira. Dizes assim a página 77. Daí que o português possa ser interpretado quer como um galego moçabirizado, quer como um moçárabe galeguizado. E deixo-te a ti a explicação do que é moçárabe antes de responderes, por favor. Sabes mais que eu dessa matéria. Essa frase também não é minha. Está no livro. 77. É de outro sujeito, está na página 77, portanto as pessoas podem encontrar. É bem trovato, de toda maneira, mas bom. Diz, desculpa. Se não me engano, é um alemão que diz isso. Mas ele acerta. Ele acerta. Ele acerta porque o português começa por ser um galego, não há dúvida acerca disso, mas que tem
influências da língua que se falava no nosso território, e aliás em todo o sul da Península Ibérica, que é a língua a que te referiste, que é o moçárabe. Esse moçárabe, de que sabemos pouco, sabemos em todo o caso que influiu imensamente na formação do português tal como ele é hoje. E por isso se pode dizer que o português é ou um galego moçabilizado, vamos dizer assim, ou é um moçárabe galeguizado ou galeguizante. Mas isso, no fundo, não significa muito, porque o que temos é o nosso português, e esse nosso português já se afastou de tal maneira do galego que não pode já ser chamado galego, tal como o galego não pode ser chamado português, e com isso contradigo bastante malta galega que fala no português da Galiza e nessas coisas todas, e se não diz que mesmo que fala português tout court. Não, o galego não é português e o português não é galego, mas durante muito tempo foram realmente a mesma língua. Portanto, tu acentuas que... Até por volta de 1400, 1500, nessa altura começou o que se chama a desgaleguização, e isso é uma palavra que se encontra bastante no livro, porque o conceito não é meu, o conceito já é bastante antigo na linguística portuguesa. Há, a partir de 1400, um afastamento abrupto do português em relação ao galego, mais exatamente do português de Lisboa e de Coimbra em relação ao português do Norte e ao galego. Portanto, vamos dizer que em 1400, vamos dizer, a história recomeça. E recomeça em moldes portugueses e com a vontade de afastar o português das formas nortenhas que praticamente coincidiam, e durante muito tempo coincidiram, com as formas galegas. Eu próprio digo também no livro, lembro que quando cheguei a Braga, em 1955, eu tinha 10 anos, e ouvi um português completamente diferente daquele que eu tinha aprendido aqui no Alentejo e em Lisboa, onde fiz a escola primária. Foneticamente. E tive realmente o choque da minha vida. Chego lá aos 10 anos e ouço aquela gente a falar de uma maneira tão diferente daquilo que eu falava. E eles fartavam-se de rir daquilo que eu dizia, queriam até corrigir-me, e conseguiram. Quando eu voltei pela primeira vez a Lisboa, passados meses, já falava um bocado à maneira do Norte, mas eu estava a dizer que nessa altura, vamos dizer a meados dos anos 50, o português do Norte era muito semelhante ainda ao galego. Passados 50 anos, a uniformização do português deu-se de uma maneira que não conseguiríamos tornar crível, e que, no entanto, se deu. Eu acho que um bracarense à volta dos 15, 20 anos já fala praticamente como um colimbricense ou mesmo um lisboeta da sua idade. Não completamente, mas a diferença é muito menor do que era há 50 anos. Portanto, muito rapidamente o português se está a uniformizar. Mas eu estou de acordo e acentuo, porque volto a dizer que não estou aqui para discutir as minhas teses, as tuas, não é? Portanto, acentuo que, de novo, estás a falar da política que influenciou isso tudo, nomeadamente a comunicação social, hoje toda sediada na capital, e, portanto, sobretudo as televisões,
que todos os dias, por exemplo, eu vejo até não só o português que é o nosso, não é? Evidentemente, mas uma maneira de o dizer que é contraditória com a minha em muitos setores. O fim de alguns ditongos, o x final, que afinal não é beirão, como nós dizíamos, afinal passou a ser das televisões. Há um ministro que constantemente fala de evoluções. Estas evoluções, portanto, fonéticas, evidentemente que se a capital foi para Lisboa, eu estou a dar valor de novo à política para mostrar que foi a inflexão política que fez com que isto que estás a dizer seja verdade, porque podia ser ao contrário, dizem alguns amigos galegos. Pois, se a comunicação social estivesse dividida, mais para norte, meio para norte, meio para sul, se o galego tivesse entrada e a literatura galega tivesse entrada em Portugal e vice-versa, a coisa podia ter sido diferente. Portanto, eu também não vejo inevitabilidade nessas coisas, portanto, esse determinismo que aparenta, mas que eu não vejo como não se possa corrigir. Dificílimo, porque as maiorias estão de um certo lado e, portanto, mas eu não me revejo, por exemplo, na fala, não me revejo, quer dizer, às vezes sinto-me chocado com a maneira como certas televisões dizem, o Fara, não é? O 13, o tal X final, o tal XXX, sinto-me, pouca televisão também vejo, mas pronto, mas às vezes em políticos eu noto essa evolução ou essa involução. Sim, a questão do 13 é uma questão anedótica, porque são muito poucos os portugueses que dizem 13. Olha, eu encontro muitos. Eu tenho muitos amigos que o dizem. Uma má notícia para ti acerca do X final, ele já tem séculos. Pois, eu sei que tem. Os nossos amigos, etc., com o X final. E tem pelo menos 200 anos, porque foi levado, esse X final, foi levado para o Rio de Janeiro, onde ele é determinante, o tal Chiante do Rio de Janeiro, e foi levado pela coroa, pelo rei, pela rainha, quando fugiram das tropas de Napoleão em 1806. Ora, tem pelo menos mais de 200 anos, mas tem bastante mais do que isso. Portanto, não tem nada a ver com os meios de comunicação. Não, digo eu, que são modas que nascem, eu não estou a dizer, mas são variações que deixaram praticamente de existir e que voltam. Eu acho que com essa força. Mas, bom, também não vamos perder agora aqui... Não, isso é importante, Não, há um X que se perdeu, mas isso é diferente, é o X-beirão, lá de cima. O ceceio, não é? Portanto, essa coisa de dizer que falam lá de cima, esse X perdeu-se. Foi uniformizado em se, lá em cima. Mas o X final é outra coisa. Esse já existia há muito tempo e há séculos que se diz as minhas amigas. Bem. Eu devia pouco. Mas já que estava da parte lexical, até para para quem nos está a ouvir ter uma ideia mais próxima das tuas teses, do livro, que nós não estamos a apresentar um livro, volto a repetir. Eu não me senti na obrigação de dizer só coisas boas, não é? Puxei pelos temas que me parece que são mais discutíveis até. Mas no campo lexical, eu tirei três notas interessantíssimas. Eu gostava que tu falasses um bocado disso também para os nossos ouvintes perceberem bem até onde vai a tua tese e o teu livro também, nomeadamente. O luar, por exemplo, que tu muito bem apanhas e dizes que é um conceito na língua portuguesa e que nos outros é uma descrição. O rápido, que deu o rapto de Camões. E o obrigado, que eu curiosamente não vi a tua... Eu pensei que vinha do Je suis obligé, do francês, e que tu dizes que entrou no século XVIII, portanto podia ser perfeitamente do francês, que é uma época de em inglês também, I'm obliged. Portanto, isso é... Mas em português também, eu sou seu obrigado. Eu devo. Já existia há muito tempo. Mas agradecer com a palavra obrigado só, portanto, obrigado, como interjeição, só existe há 200 anos. Mas
O mesmo acontece com o gracias espanhol. Também existe há 250 anos e não mais. Nós pensamos que estas coisas que são muito comuns existiram sempre. Não existiram sempre. São criações, algumas até relativamente recentes, e 200 anos numa língua como o português, é uma coisa bastante recente. Portanto, não é a palavra obrigado, que tem, como eu disse, uma porção de repetições noutras línguas. Não, é o usar o obrigado. É como se o francês de repente dissesse oui, obligé. Não, isso não aconteceu, mas aconteceu em português. Aconteceu em português. Nós isolamos a palavra obrigado, que era um adjetivo, e usámo-lo para, só com essa palavra, agradecer. Isso o inglês não fez, o francês não o fez, o italiano, o espanhol não o fez, só nós é que fizemos. É muito interessante como fenómeno. Claro que é, claro. Mas é um sinónimo, ou melhor, era usado como eu devo-vos qualquer coisa, eu sinto-me obrigado para convosco, não é? É nesse sentido. Isso já há muito tempo. Foi daí que surgiu. O que nós fizemos foi isolar a palavra e usá-la como interjeição. E o luar que tu explicas também tão bem no teu livro, o luar como... O luar é uma palavra não só muito bonita, mas também muito interessante. Felizmente que há, não é? Diz? Felizmente que há. Experimentar o luar. Uma peça escrita pelo Luís de Sá Monteiro. E devo dizer que no seminário onde eu estava, essa peça foi representada e eu entrei, isso nos anos 60, e eu entrei, mas já não me lembro que personagem é que eu representava. Mas, felizmente, a Luar é o título dessa peça de teatro. Não, luar, como palavra, é uma palavra que realmente só existe em galego e naquela língua galega que se tornou português, que é a nossa. Mas a palavra é muito interessante, não só por ser única. Por exemplo, o francês diz clair de lune, e quase todas as línguas usam uma expressão. Nós usamos uma palavra só, que é luar, o luar. E essa palavra criou-se há muito tempo, e provavelmente por volta do ano 600 depois de Cristo, que é há muito tempo. No momento em que o L, neste caso o N, que ficava entre vogais, em latim, lunar, caiu. E deixou-se dizer lunar, passou a dizer-se luar. Só que a história não acaba aí. Séculos depois, o adjetivo lunar foi criado e então começámos a ter um substantivo que é luar e um adjetivo que é lunar, que é uma duplicação, como aconteceu bastantes outras vezes, como aconteceu em todas as línguas latinas, mas o interessante é que realmente o conceito de luar, o luar, só nós e os galegos é que temos. E claro, depois os brasileiros, os angolanos e os moçambicanos. Mas, portanto, foi dentro da nossa casinha que se criou a palavra luar. É muito bonita essa parte. Nunca refletimos sobre isso, não é? Moonlight, de Clair de Lune, não é? E depois aparece assim escrito e nós... são as evidências. É como ao ovo, não é? É preciso pô-lo de pé, mas é sempre o primeiro a pôr. Desculpa lá, eu falo também de algumas coisas em que... No dia 5 de maio comemorou-se em Portugal o Dia da Língua Portuguesa. Aliás, é um desafio já para o Instituto de Camões de Bruxelas, porque 5 de maio, que é o Dia da Língua, pelos vistos, portuguesa anual. Eu participei também aqui no Porto numa atividade que publicou até um postal com aquela frase do Gil Ferreira que eu já disse, tanto da minha língua vê-se o mar,
que tinha um poema de José Valde Figueiredo, um poema sobre a língua. Portanto, desculpem-me esta intromissão em coisas que são minhas, mas não são minhas, são da língua, portanto. E é para dizer que um desafio semelhante pode ser proposto aí à doutora Carina Gaspar, para ver que se no dia 5 de maio nós fazemos realmente uma comemoração da língua contigo e com outras pessoas. Ao Francisco Balada, o nosso querido amigo, que é um grande linguista e que está sediado em Bruxelas, que nos deve estar a ouvir. Realmente um grande linguista social. Um grande linguista, exatamente. Nós estávamos a falar de futebol, portanto deve estar a gostar do que eu digo. Portanto, eu tinha que dizer isto. Portanto, Fernando, vamos para o caminho do fim, para também não amassar muito e fazermos isto muitas vezes, espero eu. Os documentos mais antigos em português, tu dizes que conhecem-se 47 anteriores a 1256. Eu não sei se já incluíste aquele descoberto por um cidadão galego, o Souto Cabo, que é um documento de 1173. Eu fiquei sempre intrigado, não sendo linguista, mas tendo estudado um bocado as matérias, porque é que a lírica trovadoresca, portanto, galaico-portuguesa, como se dizia, portanto, que a nossa Carolina Migueles Vasconcelos é que pôs a nu, não é? Porque não se sabia, não é? Praticamente nada, não é? Porque é que a cantiga da Ribeirinha, por exemplo, do Paio Soares Taveiros, que é antes de 1200, tudo indica, porquê que não aparece nos documentos antigos, tanto do português? Ou do galego, como quer? Diz lá, a pergunta era... A cantiga da Ribeirinha. Portanto, há uma cantiga da nossa lírica trovadoresca, da nossa e galega também, do pai, como é que se chamava? O Paio Soares Taveiros. Que é escrita entre 1180 e 1200, é a definição dos estudiosos, e não aparece nos documentos mais antigos da língua portuguesa. Porquê? Porque nunca apareceu o original, não sabes com certeza, é muito... Não, quero dizer, da lírica, chamada lírica galega-portuguesa, não conhecemos nenhum original. Tudo isso foi... Não, conhecemos um, não é? O que nós temos são cópias do século XVI, pois, felizmente. É por isso, está bem então. É que poderiam ter sido feitas, mas não terem sido descobertas. E claro, só foram descobertas a partir de 1820. Até 1820, praticamente não se sabia nada daquilo que galegos e portugueses tinham feito no terreno da poesia. Até que ponto as coisas são, até certo ponto, casuais, triviais. Felizmente, portanto, que vivemos num tempo em que conhecemos tudo isso. Mas originais não havia. O que havia de originais era exatamente aquilo que não era da lírica, que foram rascunhos que foram guardados, às vezes por pura sorte, na capa do que depois se fez um livro, e o papel era, ou o pergaminho, era imensamente precioso, porque era difícil de obter, e às vezes era usado para formar, para reforçar a capa de um livro ou de um outro manuscrito. Portanto, é por casualidade que outros documentos, portanto não poéticos, foram conservados. E daí conhece-se, felizmente, o original. Mas são muito poucos. Nós podemos dizer que haveria muitos mais, mas que não foram conservados. Mas isso acontece em todas as outras línguas. Não havia o cuidado, não havia sequer o interesse em guardar essas coisas. Fazia-se o rascunho, o tabelião passava a limpo, entregava às famílias e pronto, as famílias guardaram, mas essas coisas perdiam-se muito, esboroavam-se literalmente com o tempo. E, portanto, não foram conservadas. Portanto, aquilo que sabemos, além da lírica, além da poesia medieval,
é aquilo que, por puro acaso, foi guardado sem ter havido a intenção de guardar. Pois, eu até, falaste até das letras, eu digo até que do ponto de vista musical, que eu saiba, só uma é que se conseguiu também recuperar a música original, que é As Ondas do Mar de Vigo, precisamente de Martim Caudax, precisamente porque a pele em que ele foi escrito envolvia um outro livro e foi num antiquário que alguém comprou, tirou a capa ao livro e descobriu a pauta musical, uma pauta musical, não sei como é que era feita, não é? Mas que conseguiu-se, portanto, é um dos poemas mais, digamos, mais cantados hoje em dia ainda, do Martim Caudax. Lembrar a pauta da música gregoriana. Eu penso que sim. Não é só uma, eram 6 ou 7 canções de Martim Caudax, que era um galego, de Vigo, e realmente encontrou-se esse original com música, portanto com letra e música, que é uma sorte tremenda. Claro, claro. Esse meu compatriota, no sentido literal da palavra, de Vigo, o Martim Caudax era um grande poeta, além de mais. Bom, o compatriota foi para deixar ficar outra marca. Bom, e então, entre estes documentos, a notícia do Torto, portanto, que é uma espécie de partilha, né? O testamento de Afonso II e aquele tal descoberto pelo galego, portanto, o Sotocabo, que é o pacto entre dois irmãos, ao que creio, e essa memória não me falha. Portanto, entre isso, para trás, retroativamente, em termos de fala, portanto, não escrita, a língua virá de onde? Eu digo isto para tu terminar com essa parte, porque acho que chegamos ao fim, não vale a pena estarmos aqui a prolongar. É muito interessante acabar realmente com o princípio. Com o princípio, exatamente. Isto é tudo em círculo, não é? Isto é tudo em círculo. Durante séculos, a língua não foi escrita. O interessante é ver que quando a língua começa a ser escrita, ela apresenta uma consistência de tal ordem que com isso se prova que a língua já estava a ser usada há séculos. Foi preciso que a língua fosse usada durante séculos para que no momento em que ela aparece escrita, mostre essa consistência que ela mostra. Portanto, esse, vamos dizer, é uma das descobertas de que me orgulho um pouco de ter feito no livro, porque nós temos a noção de que a língua seria qualquer coisa primitiva, e a noção realmente mais em voga dessa questão é que a língua, quando começou a ser escrita, era uma língua muito primitiva, era uma língua muito desorganizada, era do ponto de vista da ortografia, mas não do ponto de vista da gramática. A gramática que aparece já na língua, quando ela aparece escrita, é uma gramática consolidada e de tal maneira que isso é uma prova de que a língua já existia há séculos. Só que estava a ser falada. Mas servia para tudo. Servia para escrever cartas de amor, para as pessoas se zangarem, para contar mentiras, para embalar bebés. A língua existia já como uma língua adulta. E isso é preciso que nós nos demos conta. A língua não surge com Portugal. Portugal herda uma língua que foi criada num território que só apanha um pouco do futuro Portugal. E essa língua, no momento em que começa a ser escrita, é realmente já uma língua adulta, com uma imensa consistência. Isso talvez, vamos dizer, aquilo que eu tinha de mais importante para contar no livro.
um livro notável, teses notáveis. Só mesmo agora para terminar, desta palavra, esta história, isto que estamos agora a fazer, por exemplo, das tecnologias, a comunicação, com o império do inglês no mundo, eu atrevi-me alguma vez, uma vez não sei se foi na Orfeu, eu creio que sim, atrevi-me a dizer que as tecnologias que nos levam, por exemplo, a valorizar muito mais o inglês, por força de que é necessário uma linguagem da técnica que seja comum aos falantes todos, globalizando, portanto, mais ainda este mundo, essa tecnologia provavelmente vai também destruir essa supremacia. Porque hoje há programas já, mas são caros. Hoje, com este sistema, auriculares, tanto computadores, telemóveis, etc. Hoje eu posso estar a falar com alguém, com um chinês, e do ponto de vista técnico já é possível, e eu estar a ler exatamente, ou até a ouvir o que ele está a dizer, de início, como o Google Translator e outros assim, mal traduzido ainda, mas depois vai-se aperfeiçoar, e um dia, portanto, eu não sei se o ensino das línguas não vai sofrer também um ataque. E o ataque, depois, mas o ataque é que, quando tu sabes tão bem como eu, melhor ainda do que eu, que aprender uma língua é aprender a compreender um povo. Porque a língua e povo não são separáveis, não é? Portanto, entras numa língua, entras numa cultura, entras numa maneira de ser, sobretudo. Portanto, como é que tu vês isto futuramente? O inglês é muito útil, mas não vai determinar em grande medida as outras línguas. Isso já não é ideia minha, isso é uma ideia que já está a tomar corpo. Muito diferentemente do que aconteceu com o francês. O francês influiu imensamente no português, influiu imensamente no neerlandês, não só no neerlandês da Bélgica, também no neerlandês da Holanda. Os holandeses servem-se de centenas, correntemente, de palavras francesas. Isso não vai acontecer com o inglês. Nós podemos dizer, dar um exemplo, como tu disseste, do clique ou do link, etc. No máximo, vai acontecer que vamos usar palavras isoladas inglesas, mas não vai influir na língua, nas nossas línguas, como aconteceu, por exemplo, com o francês. Portanto, por aí não há nada a recear, se é que a recear tem algum sentido nisso. Que haja esses meios interessantíssimos de tradução simultânea através do aparelho, isso é do maior interesse. Eu não faço ideia, sou muito sincero, não faço ideia de se isso vai ter alguma repercussão no ensino das línguas, na necessidade que as pessoas têm de aprender uma língua. Não sei. Com isso não quer dizer que sim, e também não quer dizer que não. Para já é uma curiosidade imensa que possa haver um aparelho que traduza do português para o chinês. Agora, que pode haver um momento no futuro, e vai haver, em que há muita importância em aprender o mandarim, por exemplo, que é uma das línguas chinesas, disso não tenho dúvida. E não era má ideia que os nossos filhos, ou os nossos netos, em todo caso, já fossem aprender um bocadinho de mandarim, que é uma língua lindíssima, que é uma língua muito estranha, mas que é uma língua fácil de aprender. Porque tem uma gramática imensamente fácil, mais fácil ainda do que a gramática do inglês. Portanto, preparemos-nos, os nossos netos que se preparem, vai haver muito interesse e muita importância em aprender mandarim, por mais aparelhos que haja que traduzam para o mandarim.
portanto, da nossa língua vê-se o mar e talvez com olhos em bico já nessa altura. Olha, Fernando Venâncio, eu em nome também do Sr. Embaixador já te agradeceu, o Instituto Camões, mas eu estou a encarregar um bocado do fecho, agradeço-te imenso a tua participação, acho que isto tem o seu tempo e que está bem, e espero colaborar contigo no futuro em muitas coisas, e com a Embaixada e com Bruxelas, etc. Os nossos companheiros de Bruxelas, a quem eu tenho tantas saudades e que não posso visitar agora, mas brevemente estarei lá com atividades e com os cantinheiros, ou um almoço de quinta-feira com gente amiga, que espero que alguns estejam aí a ouvir. Essas coisas todas que fazem a vida de uma pessoa, não é? A felicidade para que as línguas também contribuem, não é? Que a felicidade é o objetivo político mais importante de todos nós e o objetivo humano. Obrigado, até breve, e obrigado ao Tony também, à Karina, e até breve. Muito obrigado a eles também, e muito boa tarde. Adeus, boa tarde. Boa tarde.